Pronto. Deixa esse aí. Boa tarde, pessoal. Gravando novamente, né? Que eu perdi uns 5 minutinhos, mas no problem. Deixa eu ver aqui uma coisa. É... Oxi, cadê aquela atividade? Pronto. Tarefa 2 não. Acho que é essa daqui. Prática 2. Ah, tá. Pronto. Galera, a gente vai botar na prática agora as questões. Vou fechar esse. Na verdade, eu vou fazer um do zero aqui, tá? Vou fechar esse aqui. Vou criar do zero aqui um projeto básico para a gente treinar o uso de bibliotecas, como fazer no Python, beleza? Então eu vou criar, na verdade, eu vou abrir, na verdade, um novo projeto. Eu vou aqui no meu computador, aqui, documentos, downloads, eu vim aqui, usuários, aí eu criei uma pasta aqui. Pronto, aqui em Projects eu vou criar um projeto chamado, sei lá, até tinha criado aqui um Python, mas eu vou fazer do zero, tá? Python Basic, certo? Então eu vou abrir essa pasta aqui, Open Fold, tá aqui em Projects Python Basic, ou seleciona Fold, ele abriu o projeto. Lembrando, quando eu instalo o VS Code, tem lá no material, né? Tem nada dentro. Vou fechar essa janelinha do Welcome aqui. Muita coisa você vai aprender no uso, né, pessoal? Quando eu instalo, eu tenho que instalar algumas extensões. Eu falo lá no material. Né? Então você vem aqui nessas extensões do Python e pede para instalar algumas delas. Eu instalei as básicas, né? O Python da Microsoft, que ele sai instalando todos esses Python Environments, Python Debug, ele sai instalando tudo isso, Python, PyLens. Aí eu instalei os do Jupyter também, para você ter um acesso aqui a notebooks, né? Enfim, beleza. Qual é a ideia? A gente revisar tudo aquilo do que é módulo, né? Eu vou ficar olhando para o notebook aqui, porque notebook eu digo o computador, laptop, fica de frente. O que é módulo, beleza? O que é pacote, o que é biblioteca. Todo arquivo Py, né, PY, pode ser visto como um módulo, né? Quando você tem um conjunto de arquivos desses numa pasta como um pacote, né? E quando eu começo a reutilizar esses pacotes, né, vários pacotes, eu costumo ter uma biblioteca. Então,
Uma vez criado o meu projeto, eu abro esse projeto, né? Então eu tento instalar essas extensões se não tiver instalada. Tem vários tipos de extensões aqui, né? Aqui eu não instalei nenhuma, mas para GitHub, para usar IA, né? Usar Codex, mas entenda, aqui o curso, a ideia não é, professor, isso é fácil demais, eu peço, boto para IA fazer. Galera, o que eu mais peço é você. Se você está nesse curso atrás de um certificado, você está perdendo tempo. Não vem atrás de certificado, porque certificado não vai lhe dar nada. Né? Você tem que vir para aprender. Aprender. Não gera código agora. Não gera código, galera. Não gera código. Não tem como impedir de fazer isso. Mas não gere código, velho. Faça, escreva, se acostume, entenda. Não gere código. Não faça nenhuma atividade dessa gerando código. Pedindo. Não, copie, olhe o código feito que eu dei para você. E escreva, entenda o código. Comente, mude, rode, remude, veja para você entender. Quando você sair desse básico de entender o código, de entender os conceitos de tratamento de exceção, o conceito que é como utilizar bibliotecas, conceitos de orientação a objeto, e passar dessa fase, aí beleza, você não vai ficar a vida inteira escrevendo mais hoje código, não, nem antigamente, a gente queria um código para resolver um problema, a gente ia no Google, ia no Stack Overflow, e encontrava soluções prontas lá, copiava, colava, olhava o código, resolveu, não resolveu, fazia um ajuste e ia, mas muitas vezes a gente ia estar do zero, escrevendo código, Mas nesse momento, a ideia desse curso é essa, pessoal. A ideia é essa. Então, qualquer arquivo pai, né, é um arquivo que a gente pode dizer que é um módulo em Python. Né? Você pode criar funções ali dentro dele e tudo mais. Então eu vou criar um novo arquivo aqui, ó. Vou chamar ele de calculadora.py. Certo? E eu vou criar dentro dele algumas funções. Def, somar, que vai receber dois valores e vai retornar A mais B. Beleza? Uma função. E aí eu posso criar outras, né? Definir uma função, subtrair, recebo dois valores. Só para a ideia aqui é você entender a estrutura, né, pessoal? E retorno A menos B. Vocês já estão carecas aí de fazer isso aí. Posso definir outras, multiplicar, dividir, vem. Multiplicar A e B, só para você entender a estrutura aqui, né? Não é o código, o estudo do código, isso aqui é bem simples. Pronto. Então eu defini aqui esse arquivo, né? Um módulo calculadora, por quê? Ele tem várias funções dentro dele que realizam operações matemáticas básicas, né? Eu posso criar um outro arquivo aqui para usar esse módulo, né, pessoal? Então, por exemplo, posso vir aqui novamente criar um arquivo main.py, né? E agora eu vou usar o que está lá em calculadora. Então eu vou import, calculadora. Dei Ctrl espaço, ele já me ajudou. Import calculadora. E aí eu vou dizer, o resultado de uma variável é calculadora, né? Que eu estou importando. Calculadora, ponto. Aí eu tenho já, multiplicar, somar ou subtrair. Veja já as opções que aparecem para ele, né? As três funções, ó. E como eu coloco aqui, ó, o que é que ele aparece, ó? A é n, qualquer coisa, né? B é qualquer coisa. Eu não estou definindo que é um inteiro, eu posso passar string ali, tá? Python é uma linguagem, eu esqueço que eu estou falando com vocês aqui, mas está só aparecendo no fone, né? Não está aparecendo minha cara. Python é uma linguagem dinamicamente tipada, né? Então, pode ser qualquer coisa que retorna. É bom você entender essa estrutura, né? E ele retorna qualquer coisa. É a mesma coisa somar. Opa. Certo? Subtrair. Hoje a gente vai passar um pouquinho do horário, tá, gente? Sem problema, né? Hoje é feriado, pode. E tem outras questõezinhas aqui que a gente não
não definiu, né? São algumas variáveis aqui que tem, enfim, a gente não vai comentar sobre isso aqui agora. Mas é como se já tivesse no meu módulo, né? É como se meu módulo já dissesse assim, eu já nasci com isso. Vocês concordam? Porque eu não defini esses caras aqui, né? Mas tem como essa opção. Não vou carregar, não vou estudar o que é isso agora. Mas é como se eu dissesse assim, eu crio um módulo, ele já nasce com essas opções, né? Esses conceitos a gente vai debater mais no capítulo de orientação a objeto. Tá? Eu acho que eu vou gastar uns 2 capítulos com arquivos, uns 2 ou 3 com orientação a objeto para terminar o curso, né? Acho que esse é o 7, é isso mesmo. Beleza? Então eu vou lá, somar. Só que somar perde 2 valores, ó. A e B, que é qualquer coisa. Eu posso botar um 10 e um 5. E ele vai me retornar essa soma aí. Beleza? E aqui eu vou dar o quê? Um print. Um print o quê? Resultado, né? Um print resultado. Então, veja. E se eu quero executar isso aí? Calma que a gente vai executar. Mas eu tenho várias formas. Eu posso acessar via linha de comando e dar um Python main, né? Primeiro eu vou salvar. Como eu posso executar aqui pela ferramenta? Ó. Vim aqui com o botão direito em Run Python e posso pedir para rodar o Python File e não terminal. Quando eu rodo isso aqui é semelhante, aqui vai aparecer aqui embaixo, o terminal, né? É semelhante, ó, ele executa, tá? Ele executa o comando, ó. Ele vai lá em C2 pontos, user, appdata, local, Python, né? O Python terminou que eu instalei aqui nessa pasta, né? Em users, appdata aqui, né? User, tá oculto, né? Tá oculto aqui. É assim que a gente bota, é? Não, tá errado. É o app, A maiúsculo, data maiúsculo. Né? Local Python. Tá, o Python está instalado aqui, ó, 3.14. Ele instalou aqui o Python nesse camarada, né? Nessa pasta. Beleza, então ele executou, deu 15, ó. O resultado deu 15. Tranquilo? Eu poderia muito bem ir lá no CMD mesmo, né? Eu abrir ele aqui no... Deixa eu ver se tem aqui o prompt. Deixa eu executar do outro lado aqui. Teria que abrir aqui. Pronto. Então eu teria que acessar, né? Já está na pasta, né? Apt data. O projeto está lá dentro de... não, o projeto não está aí, né? O projeto está aqui. Não, está lá em local Python, né? Não, beleza. Beleza, olha isso aqui. Se eu der um Python aqui, ele vai entrar, beleza? Eu vou sair, já fiz isso. Na verdade, eu vou aqui em User, Project, Python Basic. Pronto. Aqui, se eu der um Python, ele vai executar o código, o arquivo, certo? O arquivo main que está dentro dessa página. Está aqui ele, ó, dentro dessa pasta. Beleza? Vamos embora, tem muita coisa. Tranquilo. Então, se eu quiser importar qualquer função específica do Python, eu não vou mais importar dessa forma, né? Eu vou importar assim, ó, from calculadora, de calculadora. Eu vou até deixar comentado aqui para você não esquecer. Ó, se eu comentar, o calculador ele não acha mais, né? Ó, from calculadora, ou seja, de calculadora, importe somar. Ou seja, eu não preciso mais agora chamar esse cara assim, ó, né? Basta eu chamar aqui. Certo? Vai rodar do mesmo jeito. Vai funcionar do mesmo jeito.
Beleza? É possível também eu tentar fazer from calculadora import asterisco. Não é recomendado, tá? From, porque você vai importar todas as funções, no caso aqui import asterisco, e nesse caso assim. Aqui eu estou importando todas as funções lá do módulo, beleza? Funciona do mesmo jeito. Agora vamos entender poderia deixar aqui cada um de um jeito, né? Vamos entender poderia estar deixando para vocês verem, né? Eu vou deixar aqui, pessoal, só para ficar gravado, tá? Mas eu vou deixar comentado, beleza? Comentado assim, ó. Para vocês entenderem, mas não é o normal eu estar importando de diversas formas, não, tá? Só para explicação. Só para ficar importe calculadora, só que aqui eu vou ter que fazer isso, certo? E nesse outro aqui aí eu posso fazer dessa forma porque ele está importando todas as funções, beleza? Só para vocês verem. Agora, uma coisa muito importante é a gente compreender, pessoal, uma variável, né, é um conceito, na verdade, que é o name, né? Se eu, por exemplo, criar isso aqui, ó, print, eita, assim não, né? Print, esse name aqui, ó, né? Imprime o quê? Ele vai me dar uma saída que é o nome do arquivo que está sendo executado aqui, né? Se eu rodar aqui agora, ó, ele imprimiu, ó, main, beleza? Que é o nome dele, ó, do arquivo, né? Do módulo. Aqui ele imprimiu 15 3 vezes porque foi as 3 formas de fazer. Agora é o seguinte, se eu rodar calculadora, se eu rodar aqui calculadora PY, né, e pedir, deixa eu ver aqui, se eu rodar calculadora PY, definir aqui uma função print, name, né? Se eu aqui embaixo dessa calculadora PY definir esse print name, né, adicionar isso aqui em calculadora e executar agora o calculadora, salvei, ele vai imprimir main, beleza? Porque esse main aqui é o que? Não é esse nome aqui, tá? É onde foi executado. Agora, para você entender, se eu executar o main aqui, ó, daqui, vou tirar esse, tá? Ele vai executar o main, ele imprimiu calculadora. Entendesse? Ele, quando chamou aqui, importou calculadora, né, que foi
o arquivo que o programa iniciou? Foi o main, né? Então, quando ele importou aqui calculadora, que ele importou todo mundo aqui, que ele imprimiu esse name, ele não imprime mais main, porque não foi a partir de calculadora que eu inicializei, mas a partir do arquivo main que eu inicializei, né? Então, por isso que ele imprimiu calculadora aqui. Certo? Isso é um conceito só para você entender. Eu não estou executando, se eu executar aqui o Python a partir do arquivo calculadora.py, ele vai imprimir que o main, né, o início foi aqui, ó. Esse é o main. Essa variável name vai receber o valor main, né? Então, se eu tenho o valor main, o que é que eu sei? Eu sei qual é o arquivo que foi executado diretamente. Agora, se eu tenho o nome do módulo, como é o caso, eu executando a partir de main, e o que é impresso aqui não é o nome, não é o main, mas o nome calculadora, que é o nome do módulo, né? É porque eu estou imprimindo um arquivo que foi importado, certo? E não o que está sendo inicializado. Agora, para que isso serve? Né? Se você for aqui na função calculadora, em vez de deixar assim direto, você botar if name igual a quem? Igual a main. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele está sendo o arquivo que está sendo executado diretamente. Eu vou até botar aqui, imprima executando diretamente. Certo? Então, por exemplo, eu aqui posso chamar um imprima 2, somar 2 e 3. Ele está chamando essa função somar que está aqui. Eu não estou fazendo nada. Salvei. Oi, não. Não precisava aqui não. Ó, executando diretamente. Ele entrou nesse if. Por quê? Porque name é igual a main. Eu estou executando diretamente esse arquivo. Quando eu quero testar, isso é muito bom para teste. Eu quero testar essas funções. Para que eu não venha aqui em main, importe, calculadora, eu posso testar diretamente dele. Agora, como é que eu vou testar? Eu vou criar aqui, ó, se name igual a main, é porque eu estou executando diretamente aqui do calculadora. Né? Então, para ver que ele entrou. É tanto que se eu rodar daqui, ó, se eu rodar daqui, ele não vai aparecer, ele vai aparecer 15, 15, 15. Ele vai ser isso, isso e isso. Ele importa o calculadora, mas quando ele importa, que ele chega aqui, ele vai dizer name é igual a main, não, name vai ser igual a calculadora. Ele não entra nesse if. Show de bola? Então isso é muito importante, porque muitas vezes a gente quer fazer testes, né, internos aí, por exemplo, do calculadora, saber se essas funções estão funcionando. E aí o módulo teria que ser importado e você ia fazer o teste. Né? Não precisaria. Imagina o seguinte, agora eu quero criar um pacote. Eu não quero mais um módulo só. Então eu vou criar um pacote aqui e vou chamar esse pacote de útil ou utilidades. Isso é uma pasta. Certo? Essa pasta eu vou ter vários arquivos Python aqui. Como eu estou criando um pacote, o primeiro arquivo Python que eu crio, né, por definição, é um chamado init, desta forma, .py. Ele vai inicializar o pacote. Ele vai ser executado isso antes de qualquer coisa, quando eu chamo esse pacote. Né? Então, por exemplo, dentro de utilidades eu posso ter um arquivo chamado matemática.py. Posso ter um arquivo chamado
texto.py, para trazer o quê? Funções matemáticas, funções de texto aqui dentro, que poderão ser utilizadas por qualquer outro módulo do meu projeto, né? Então, por exemplo, aqui em matemática eu posso ter o quê? Vamos fazer cálculos matemáticos. Eu posso ter uma função que vai trazer o dobro de um número, né? Eu vou receber um valor A e vou retornar 2 vezes A, certo? Ou eu posso, em vez de A, botar aqui valor, né? Fica mais claro. Valor. Eu posso ter uma função triplo, sei lá, def triplo, que eu recebi um valor, e eu vou ter aqui um retorno que é 3 vezes A, 3 vezes valor, né? E assim por diante, tá? A ideia aqui não é o código em si, mas a estrutura. Salvei, estou fazendo errado, ninguém disse, né? Estou botando dentro de texto. Ctrl X. Em texto eu teria que ter outros, por exemplo, uma função que vai definir quem é maiúsculo e quem é minúsculo. Então, def, quem é maiúsculo não, vai transformar, né? Maiúsculo, por exemplo, maiúsculo. Vou receber um texto. Claro que aqui eu não estou tratando exceção, né? Eu estou simplesmente dizendo retorne texto, ponto. Eu teria que passar ela como um upper, né? Se ele não for um string, aí vai dar um erro, né? Def seria um texto e retorne texto ponto lower, né? Tá entendendo? Então, de onde vem esse upper, galera? Isso aqui é uma função de string, né? Se eu definir isso aqui, ó, str, aqui não. Deixa eu fazer assim. Salvar tudo. E texto, ó, é qualquer coisa. Se eu botar aqui em cima, ó, a variável, tá? Ó, parâmetro, função maiúsculo recebe um parâmetro texto que é qualquer coisa. Eu não posso, não estou definindo ele aqui como inteiro, certo? Eu não estou fazendo nada desse tipo, beleza? Mas vamos embora. Quando eu crio esse init aqui, ó, eu vou dar um print aqui só para vocês verem. Inicializando o pacote de utilidade, não é isso? Pronto. O que acontece? Quando eu vou lá, por exemplo, em matemática, na verdade no método main aqui, usando pacotes. Aí eu vou dar aqui um import. Eu quero importar agora lá de utilidades. Então eu quero, ó, de utilidades, ou seja, from utilidades da pasta utilidades, aquele pacote, importe só matemática, né? E eu já posso dizer aqui como M, como F, enfim. Depois você vai dar um print só para eu acessar, ó. Matemática, ponto, aí tem lá, dobro, passa o valor 10, pronto. Opa. Certo? Então vai imprimir o dobro de 10, porque ele vai chamar a função dobro que está lá em matemática. E eu estou importando esse cara aqui. Se eu não fizer isso, não funciona. Né? Então, de utilidades importa em matemática. Beleza? Então, se você rodar aqui, ó, vou salvar.
Tá lá, ó. Ele rodou 15, 15, 15. Depois apareceu o que aqui, galera? Inicializando o pacote de utilidades. Por quê? Antes de rodar o 20, que é o dobro do 10, antes de ele chamar a função dobro, ele inicializou o arquivo init. Ele deu uma rodada nesse arquivo aqui, o init. Né? Então por isso que ele imprimiu aqui, ó, inicializando o pacote de utilidades. Porque aqui tem esse print. Né? Toda vez que eu for criar, que eu for querer utilizar, por exemplo, criar arquivos em Python para acessar, né, como forma de pacote, eu tenho que criar esse arquivo, né, que tem essa função de transformar essa pasta utilidades num pacote. Né? Quando eu importo esse pacote, ele executa esse código aqui. Né? Isso pode muitas vezes facilitar até importações, porque a gente vai fazer daqui a pouco. Você pode inicialmente já importar aqui dentro do init mesmo, o que você quiser. Então, por exemplo, se eu colocar aqui no init, from matemática, importe todo mundo. O que é que ele está dizendo? Quando eu importar utilidades, inicialmente ele vai rodar o init. Aí dentro do init, o que é que ele está dizendo? Ó, from matemática, importe asterisco. Entendeu? Ou seja, de matemática, do módulo matemática, importe todas as funções que estão aqui. Logo, quando eu salvar isso agora aqui, que eu vim para o main, né? E eu vou fazer para o texto também, tá? From de texto, importe asterisco também. Quando eu fizer isso aqui, que eu vim aqui no main, por exemplo, pessoal, o que é que vai acontecer? Eu não vou mais precisar chamar especificamente somar, fazer exatamente isso aqui, ó. Basta eu fazer o quê? From utilidades, importe todo mundo. É bom e é ruim isso, sabe? Porque quando eu fizer isso, ó, que eu importar, rodar essa linha, ele vai rodar esse init. Quando ele rodar esse init, ele vai rodar matemática e texto, vai importar todo mundo já. Então, é bom e é ruim, porque você perde um pouco do controle do que é que eu estou, de quem eu estou usando. Bem, se eu botar aqui dobro, ele vai aceitar. Ó. Ele tem acesso à função dobro. Né? Ele tem acesso à função dobro. Se eu clicar aqui, eu pressionar o Ctrl e clicar em cima, ele vai direto para ela. Que está lá em matemática. Veja que eu não estou dizendo aqui que é a função dobro que está em matemática. Eu estou importando utilidades. Só que quando eu importo utilidades, automaticamente ele importa todas as funções de matemática e todas de texto, que está aqui dentro do init. Beleza? Essa é uma importação, né, relativa. De certa forma, você está, quando você está dando um from matemática importa asterisco aqui, ó, from matemática importa asterisco, você está importando todo esse pacote atual, na verdade. Né? Todo mundo de matemática, é aqui de texto. Só que quando você dá isso aqui, você está importando todo o pacote. Né? Porque, veja, se eu comentar isso aqui, ele não vai achar dobro. Ah, professor, mas tu não está mandando importar asterisco, todo mundo, asterisco todos? Não, ele vai achar dobro se você fizer dessa forma, chamando matemática. Ele não importa matemática e dentro de matemática dobro. Ele só importa matemática, texto. Agora, se você não quer escrever esse nome matemática aqui, aí você tem que voltar aqui, ó. Deixa ele já importando automaticamente todo mundo de matemática e todo mundo de texto. E aqui sim, aí você não precisa chamar matemática, aí ele vai ter conhecimento. Ele vai ter acesso. Tá?
Eu posso agora pensar aqui na ideia de criar uma biblioteca, né? Vamos imaginar aqui, eu vou criar uma parte chamada não é aqui, é dentro do Python Basic. Não move não? Tá? E aí eu já vou fazer isso, eu vou criar uma mesma coisa, né? Criar um arquivo aqui chamado para definir aqui um pacote, né? Vou criar aqui semelhante ao que a gente já fez, né? Operações.py. Certo? Criar esses arquivos aqui dentro desse minha biblioteca. E aí, por exemplo, eu posso colocar coisas semelhantes que eu fiz aqui em matemática, vou até copiar, colar. E posso colocar outras como def potência. Aí eu posso até dividir, né? Mas não, eu não coloquei aqui somar e dividir não. Vou olhar em calculadora. Dobro, triplo, potência, eu posso botar aqui de A e B. E retornar A elevado a B. Posso chamar isso aqui de certo? Posso ter um aqui também de dividir. Dividir caberia melhor em a calculadora, né? Deixa esses três aí. Dividir caberia mais aqui. Mas bora lá. Operações de dobro, triplo, potência, tudo bem. E eu posso criar um arquivo aqui de mensagem, né? Por exemplo, uma função saudações, def saudação. Aí aqui eu boto uma mensagem de entrada e eu posso retornar um f-string aqui, olá. Aqui eu vou chamar de o nome do cara. Olá, fulano. Né? Seja bem-vindo. Ok? Criar uma função aqui, saudação. Como é que eu uso essa galera? Então eu vou lá no meu main. Do mesmo jeito. Posso vir aqui, importe. Minha biblioteca, né? Eu posso importar todo mundo. E para utilizar, aí eu teria que chamar, né? Importa minha biblioteca, no caso minha biblioteca não, operações. Se eu quisesse utilizar, né? Eu chamei lá como aqui em asterisco, né? Não, peraí. Não. Deixa eu fazer aqui. Minha biblioteca. Porque, só um detalhe. Eu teria que botar no init, né? From é de mensagens, operações, importe todo mundo. Importe asterisco. From mensagens, importe asterisco. Porque quando eu importar minha biblioteca aqui, ele já importa tudo que está dentro de operações e de asterisco. Então quando eu der um import em minha biblioteca aqui, exatamente, aí eu vou ter acesso agora a tudo de dobro, potência e tudo mais, né? Então eu posso ter aqui potência
10 e 2. Né? Eu posso chamar a função minha ponto saudação. Aí eu boto aqui lá, já. Beleza? Se eu rodar agora aqui, ó. Oi, foi que houve. Inicializando o pacote de utilidades, foi aqui. Main Y, linha 21. From utilidades, import e matemática. Porque eu mudei ali o from utilidades. Cadê utilidades? Utilidades, na realidade isso aqui não. Deixa eu ver o que é que ele. É daí, ó. Ele não tá achando o módulo. Onde é que tá meu erro aqui? Onde é que tá? A cabeça às vezes não dá pra. Ai, ai, ai. Deixa eu ver onde é que foi que eu errei. Peraí. From utilidades importa matemática. From matemática importa asterisco. From utilidades importa matemática. Aí ele vem pra cá. Como se ele não tivesse. Matemática. Oxi. Ele não está encontrando. Inicializando o pacote de utilidades. Aí depois dá o erro. Deixa eu ver aqui. From utilidades importa matemática. Aí, from texto importa asterisco. Não sei se é algum bugzinho, mas... Aí o erro agora vai ser aqui, ó. Mas aqui ele encontra. Aqui ele encontra. Importe minha biblioteca. Mesma coisa. From Oxi. Deixa eu fechar aqui. Não era pra dar esse erro, não. Se dá, o cara fica ceguinho, né?
A estrutura é essa. Deixa eu ver aqui. From utilidades importa asterisco. From. Aí eu vou aqui importar minha biblioteca, porque eu já fosse fazer isso. Quem está aqui em minha biblioteca é dobro tipo de potência. Era para precisar. Qual o grande problema aqui, pessoal? Independente desse errozinho que está dando, que ele não está enxergando o módulo. Qual a grande questão? Imagina que aqui em matemática tu tivesse uma variável chamada, uma função também chamada dobro, triplo e potência. E aqui tu tivesse, acho que pode ser isso. Provavelmente. É exatamente isso mesmo. Porque, deixa eu ver uma coisa aqui. Vou ver o que? Quer ver uma coisa? Pronto, das hipóteses matemáticas. Ele não está dizendo. Tá, vou apagar isso. Agora eu estou enculado, viu? Ele está indo aqui na linha 21. Aí dá esse erro. Na linha 2, lá de utilidades init, ele não está achando matemática. É que eu estou errando aqui, né? Era o fim do projeto é aqui. From. Acho que eu sei. Era isso. Caramba. É um pontinho aqui. Aqui, ó. Quer dizer que esse ponto é especificando que esse módulo está aqui na pasta
na pasta atual, tá? Eu estava aqui catucando na minha... Isso aqui... Oi? Era isso aqui, galera. Eu sabia que era alguma coisa que não tinha... Faltando um costumezinho nessa área de fazer essa prática. Pronto, no main agora eu volto para cá e eu vou dar um... from minha biblioteca, né? Na verdade não, eu posso ir em importar minha biblioteca, que é esse pacote aqui, né? Biblioteca aqui. Quando ele fizer isso, ele vai rodar isso, vai importar todo mundo. Sim, qual o problema? O problema é se você ter uma função aqui, ó, como eu estava tendo e tinha apagado. É isso que eu queria, mas o erro não era em cima desse. Beleza? Tal, salve. E aí, ó, por exemplo, aqui no main, ele está importando minha biblioteca e ele está importando de utilidades matemáticas. Só que quando ele importa utilidades, ele vem para cá, ó. Ele já importa todos os módulos de matemática. Certo? E matemática tem essas duas funções aqui. Beleza? E ele está chamando aqui dobro de matemática. Mas quando eu importo aqui, e eu nem precisaria disso, né? Isso aí eu fiz para tentar ajeitar. Basta chamar dobro, que ele vai chamar de matemática, porque matemática está sendo importado aqui. Não preciso botar o nome matemática aqui, por quê? Porque quando eu importo aqui matemática de utilidades, ele já traz de matemática todas as funções. Então quando eu faço isso, eu não preciso chamar mais matemática.dobro. Se eu der só um import de utilidades aqui, já funcionaria. From utilidades import asterisco, mesma coisa, ou seja, de utilidades. Em vez de import, só import todo mundo. Também vai funcionar isso aqui. Porque quando ele roda aqui, ele já importa esses dois. Aqui, ó, importe minha biblioteca. Estou importando minha biblioteca. Quando eu importo ela, ele vai de operações e de mensagem importar todo mundo. Qual é a questão? Eu tenho aqui também um dobro e um triplo, igual em matemática. Né? Então, se eu chegar aqui e disser print, nem precisa chamar, mas se eu disser, tem uma função lá, potência, né? Eu vou chamar de minha biblioteca ponto aqui. Eu tenho dobro, potência, triplo, tá vendo? Tudo bem que você está fazendo a mesma coisa. A função dobro faz a mesma coisa em todo mundo. Mas imagine que tu tem... Opa! Onde é que dobro não está? Aqui. Tá, porque aqui eu importei todo mundo de... aqui eu vou precisar. Matemática. Oxe! Aonde esse dobro não está definido? Na linha 23. De utilidades importa em matemática. Ah, isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque aqui... na verdade é quando eu importo utilidades. Né? Exatamente. É quando eu faço isso aqui.
Aí vai funcionar. Porque aí eu vou pegar de minha biblioteca a potência, ele já pegou aqui, né? 100. Esse embaranhado de formas para fazer basicamente muitas vezes a mesma coisa que eu estou mostrando aqui a vocês, é simplesmente para vocês se acostumarem com esses termos: import, from, asterisco, né, pacote, porque é muito comum no dia a dia vocês utilizando, né, por exemplo, uma biblioteca. Aqui eu simulei, né, uma biblioteca com 2 módulos, mensagens de operações, que normalmente a gente dá um alias aqui, MB, por exemplo, e aqui você vai utilizar MB, tá? Opa. E aí você vai utilizar MB. Aqui, ó, de utilidades, import e matemática. Eu vou botar isso no main. Eu fiz isso várias vezes. Na verdade, esse aqui não precisa. Na verdade, não precisa. De utilidades, import, asterisco. Era para ele... E aqui era para ele pegar o dobro, tanto esse quanto o do texto. Se eu disser aqui print, por exemplo, maiúsculo, era para ele achar. Olha lá. Deixa eu botar aqui. Isso mesmo. Estava dando um conflitozinho aqui, na verdade, tá? Os dois. Porque, ó, de utilidades importa todo mundo. Então, de utilidades, ele vai importar lá matemática, todo mundo de matemática, todo mundo de texto. Então, quando chegar aqui, ó, eu não preciso chamar matemática. Ele já vai saber que é dobro, que é maiúsculo. Aqui no minha biblioteca, que eu acabei de criar, deixa eu ver o que é que eu quero falar aqui, tá? Para não entender. Aqui tá ok, né? Vocês entenderam. Não precisa eu identificar de fato. Agora aqui, importa minha biblioteca. Aí ele está importando operações de todo mundo. Então, aqui, potência, ele não vai enxergar. Beleza? Ele não vai enxergar. Porque você não está indo da mesma estrutura. Então, importe minha biblioteca. Eu estou indo a partir de minha biblioteca. Importe todo mundo. Tá? Então aqui nesse caso, aí eu tenho que colocar a referência em minha biblioteca. Para achar o potência. Aí você me pergunta, mas que a potência não está dentro de minha biblioteca. Potência está dentro de operações. Perfeito. Só que quando eu importo, vou voltar. Quando eu importo minha biblioteca, automaticamente ele executa isso aqui e importa operações e mensagens. Logo ele tem acesso a saudação, dobro, triplo, potência. Entendeu? Por isso que aí, a partir de minha biblioteca, eu já acesso potência. A grande questão aqui é, se eu boto aqui, por exemplo, dobro, como eu acesso também saudação? Print ponto dobro. Ele está acessando o dobro de onde? Ó, quando eu clico com o botão Ctrl I em cima do mouse, ó, dobro de operações. Por quê? Porque ele está trazendo de minha biblioteca. E minha biblioteca importa operações. Então ele está trazendo lá de operações. Não é o dobro de matemática. Tá?
A questão é a seguinte, e se eu fosse fazer aqui a mesma coisa, né? Ó, from é de minha biblioteca. Até pode estar aqui um saudação também. Print minha biblioteca ponto, ó, saudação. Saudação a quem? A será Pedro, né? E from minha biblioteca importe asterisco. É? Então vamos lá. Aí ele fez ó, o dobro de 5 aqui, 10 tal. Flávio maiúsculo, tirou a potência, ó, lá em minha biblioteca. Olá, Pedro. Agora qual foi o problema aqui? Ó? Minha biblioteca ponto dobro. Ah, tá. Assim, né, Zé? É bom, né? Você viu que eu imprimi sem o abre e fecha parênteses? Ele imprimiu esse nome aqui do... Tá. Entendeu? Eu quero que agora sim, o valor, o dobro de quem, né, Zé? Dobro de quem? Bota aí dobro de 50. Eu não cheguei onde eu quero chegar. Você vai esquecendo das coisinhas. 100, beleza. Ele está acessando esse. Mas se eu chegar agora em porto de minha biblioteca, todo mundo, e eu escrevo aqui dobro, ele está indo para operações, ó. Mas tem também o de matemática. Beleza? Então, ter cuidado aí com essas questões, beleza? Em geral, pessoal, quando você vai, dicas finais, né? Criar um projeto desse, em geral, o que é que você faz? Você cria aqui na pasta, uma pasta source, que é onde estão os arquivos fontes. É importante você criar uma pasta, não dentro de source, tá? Dentro do projeto. Você pode também criar no Windows isso, né? Testes. Você pode criar uma pasta docs. E aqui na raiz do projeto, você pode deixar o arquivo principal, o arquivo de raiz, né? Mas é também interessante você criar um arquivo chamado, não aqui, require. A gente vai falar disso depois. Esse arquivo aqui é quando você vai querer, por exemplo, utilizar bibliotecas, né? E que na verdade são coisas externas, né? Não estão aqui instaladas. Você vai instalar bibliotecas, então você vai baixar, por exemplo, quando a gente for trabalhar lá com análise de dados, ou qualquer área que você for trabalhar na programação, você vai ter que pesquisar quais são as bibliotecas que se utilizam naquela área, né? Quais são as bibliotecas que se utilizam naquela área. Então, você vai colocar essas bibliotecas aqui nesse arquivo TXT. Aí tem uma questão posterior de configuração para que o Python rode esse arquivo, já importa todos esses arquivos. Na verdade é como aquele que eu falei na aula passada, vocês vão criar uma variável, um ambiente, né? Variável de ambiente não, desculpa, vocês vão criar um ambiente, um environment do projeto de vocês, para que o projeto de vocês fique protegido, ou seja, não fique utilizando o Python geral, por exemplo, do seu computador, porque qualquer mudança lá, se você instalar uma biblioteca mais recente para um outro projeto que só funcionaria com aquela biblioteca, por exemplo, de análise de dados de pandas ou o que quer que seja no Python mais recente, pode quebrar o seu código de outro projeto. Então o ideal é os projetos estarem reservados, né, no ambiente deles, né? E aí sim, quando você define esse ambiente, ele vai pegar a versão do Python, né, atual do seu computador
instalar naquele ambiente e usar naquele ambiente. Né? Vai pegar a versão das bibliotecas que você está utilizando e colocar naquele ambiente. Então, não vai ter, se você, por exemplo, instalar um novo Python no seu computador, naquela mesma pasta, não, você não vai ter problema, porque você vai usar o Python antigo que você estava. Você vai usar a biblioteca do momento quando você baixou aquela biblioteca, porque você vai dizer a versão da biblioteca aí nesse arquivo requirements. Né? Então aí quando você baixar essa versão dessa biblioteca, você vai estar usando ela, testando ela e tudo funcionando com ela. Né? Então você não vai estar toda vez dando um pip install nela, porque se você estiver usando ela no geral, na sua pasta do Windows geral, né? Lá no meu, por exemplo, vamos estar lá no meu users, aí ó, aqui ó, users, app data, local, Python, deixar aqui nesse caminho, o que vai acontecer? Quando eu precisar atualizar essa biblioteca por algum motivo, para algum projeto funcionar, ela vai atualizar para todos os meus projetos que estão apontando para ali o meu ambiente, né? Um ambiente muito global. Né? Então o ambiente do Python e das bibliotecas que você está usando no seu projeto devem ser ambientes locais daquele projeto. E para isso você vai precisar criar você vai criar esse ambiente de desenvolvimento, tá? No caso aqui, não estou fazendo só testes para vocês. Então, dicas. Nome de arquivos. Os nomes simples que definem o que você está fazendo. Vai separar. No Python é normal que a gente separe com underline, né? Em Java normalmente é letra maiúsculas para separar um nome do outro. É o camel case que a gente chama. Então no Python normalmente a gente utiliza. Não está errado não, tá? Se você usar. Mas é a nomenclatura mais útil. Né? Se você vai testar algum módulo, né? Eu quero testar o módulo calculadora. Eu quero testar se minhas funções desse módulo estão funcionando. Uma boa prática não é eu ir utilizar o módulo calculadora a partir de outro método, desculpa, a partir de outro arquivo, não. Aqui dentro mesmo eu posso testar. Como? Usa o name, né? E pergunta, name é igual a main? Porque se name for igual a main, porque eu estou executando o código do Python a partir desse arquivo. Então ele vai entrar nesse if e você aqui testa as funções que você quer testar. Não coloque tudo dentro de um arquivo, ou seja, calculadora. Aí dentro de calculadora tu coloca também, sei lá, o dobro, o triplo. Não, talvez dobro e triplo não seja específico de calculadora, né? Eu posso até ter uma calculadora básica ou o que é que seja. Estou dando um exemplo, é o exemplo mais didático e simples, né? Inclusive criticado muitas vezes, algumas vezes o pessoal falando, o projeto aqui você não vai aprender a fazer calculadora. Não, mas que a ideia aqui é que você entenda a estrutura, né? Lembrando que esse curso é do zero, né, galera? É do Python, é do zero, não é um curso que já requer que você tenha algum conhecimento de programação. Se alguns aqui já tiver, beleza, mas é do zero mesmo. Então tem muita coisa que a gente faz aqui que a gente diz, mas isso a gente vai nem usar. Mas é porque você tem que entender que existe, né? Então, aqui no main, é importante você entender esse finalzinho aqui, né? Que até deu um bugzinho porque eu escrevi código demais e aí esqueci daquele ponto, né? Quando eu vou importar aqui um módulo, né, um pacote, né, imagina que esse utilidades é um pacote, né, do meu sistema, né, do meu projeto. Então, do pacotes eu importo quem eu quero importar. Pode ser asterisco, pode estar diretamente o nome do arquivo, do módulo. E quando eu normalmente importo uma biblioteca que é algo maior, algo externo, que tem uma funcionalidade mais específica, uma biblioteca ela é mais robusta, né? Normalmente eu não posso fazer isso, posso, em algumas situações é prática comum, mas eu posso importar logo a biblioteca, a biblioteca que eu estou querendo, né? E sempre que eu for usar algo dentro dela, eu vou me referir a ela pelo nome ou pelo alias, né? Então lembra sempre, o arquivo é um módulo, a pasta, né, é um pacote e a biblioteca
Normalmente a gente define algo maior, né? Não é uma simples pasta. Aqui seria algo bem maior do que o que eu fiz aqui. E geralmente externo também ao nosso trabalho. Eu posso importar só um pacote de uma biblioteca, por exemplo. Né? Então normalmente eu faço from minha biblioteca importe pacote. Né? O pacote tal que eu quero importar da minha biblioteca. Beleza? Init inicializa os pacotes, né? Que eu quero inicializar daquela biblioteca. E o name vai identificar de onde eu estou executando o Python, aquele código, né? De onde eu estou executando. Então, pessoal, por hoje é isso aí. Né? Eu espero que eu tenha gravado aqui. Gravou 1h10, ficou bom. Beleza? Próxima aula a gente vai... Eu vou botar logo aqui a lista de presença. Próxima aula a gente vai falar de criação de arquivos. Eu acho que inclusive vocês, em um dos projetos lá, né? Falando nisso, eu vou finalizar, tá? Fechar aqui o módulo 1. Ai. Resolveu aí, Yasmin? Cauás. Vai ser 100% EAD. Assistindo sem ser ao vivo, aí vai depender de como vai ser o edital, viu? Alguém perguntou aí, Cauã. Resolveu aí, Cauã, depois que eu resolvi aqui. Beleza. Normal da programação, a gente esquece, até porque isso aí é o pontinho, até porque isso aí a gente nem sempre está utilizando. Ó, vou até finalizar aqui as atividades do módulo 1. Essas daqui já passou, né? Aqui já... Deixa eu ver esse projeto. Acho que já fechei o projeto. Fechar esse, Eu, inclusive, botei alguns assuntos aqui que seriam práticos. O módulo 1 analisado, tá? Teve uma pessoa ainda que entregou aí fora do... Isso. Alguns projetos práticos desse eu usei aqui arquivos, salvando informações nos arquivos. Né? Vocês podem até me dar um retorno aí do que como foi o módulo 1. Né? Se vocês gostaram da dinâmica, da metodologia, das aulas. É importante, né, pessoal? Porque se sim, eu vou considerando que está bom e vou fazendo, né? Atividade videoaula 06. Foi sobre tratamento de exceção, né? Pronto, vou passar uma atividade agora para biblioteca. Então eu espero o retorno aí de vocês, tá, gente? Valeu, pessoal. Vou parar a gravação aqui.